Olá pessoal, olá YouTube, venho-vos chatear com um vídeo sobre segurança. Como já vos disse, ela para mim é bastante importante e tenho sempre isso em consideração em cada bateria que faço com células 18650. Eu já vos falei num vídeo anterior que as 5 grandes marcas, elas colocam sistemas ou dispositivos de proteção nas suas células 18650. Todos estes dispositivos eles encontram-se no topo da célula 18650, ou seja, no polo positivo, no elétrodo positivo das células 18650. Eu já vos falei num vídeo anterior em que vos apresentei aquele que para mim é o dispositivo de segurança com o qual nós não devemos mexer. Eu expliquei-vos nesse vídeo o porquê, mas hoje, para além de falar do CID, que é o dispositivo de interrupção de corrente e que é ativado quando existe uma grande pressão interna na célula 18650, e essa pressão ela só acontece quando uma parte do eletrolito, que é um gel espesso que se encontra entre os polos negativos e positivos que estão enrolados dentro da célula 18650, ele é um gel espesso. Mas esse gel espesso, quando a nossa célula 18650 ela aquece excessivamente, ele converte-se num gás. Esse gás forma-se e aumenta a pressão interna da célula, fazendo então com que o CID desligue a continuidade interna entre os polos. Ou seja, o CID é aquele pedacinho de metal que é côncavo e que quando existe muita pressão dentro da célula 18650, ela vem para cima. E como está soldada à placa de montagem do disco, quando a pressão é tão grande que ele vai vir para cima, podendo por vezes libertar esse gás que é formado através desse gel que eu vos estou a dizer. Como já vos disse anteriormente, eu não faço, como vejo muita gente a fazer, o reset ao CID. Porque se essa célula já esteve tão quente a ponto de formar o gás e ativar essa segurança, porque uma célula 18650 dessas, ela já esteve sob pressão, vai aquecer qualquer que seja os miliamperes a que eu a carregue ou descarregue. Mesmo que isso não aconteça com baixos miliamperes, para mim, e é o que eu penso, já está mesmo em fim de vida. Mas aquilo que me traz aqui hoje são os vários componentes do topo do polo positivo da célula 18650. Como vocês veem aqui neste desenho, nós temos a cobertura superior do polo positivo, ou seja, aquele ponto de contacto onde nós vamos soldar o fio de cobre que faz a ligação para a nossa bateria ou para o componente elétrico ou eletrónico que nós vamos alimentar com energia dentro dessa bateria. Ao lado do polo positivo, nós temos então aquele selo de vedação. O selo de vedação é aquele plásticozinho que eu já vos mostrei que faz a separação entre o polo positivo e o polo negativo. Ou seja, faz a separação entre a cobertura do polo positivo e toda a caixa em volta da 18650, que é feita de metal e que também é condutora. Ou seja, se nós provocarmos aquele curto que eu já vos mostrei entre a lateral do polo negativo e o polo positivo, nós vamos ter um curto e provocar um curto na nossa bateria. Então, esse selo de vedação é o segundo componente que está entre o polo positivo e faz essa mesma separação entre o polo positivo e o polo negativo. O topo frisado que nós vemos na célula 18650, ele serve para encaixe de todas estas proteções que eu vos falo, que existem internamente dentro do polo positivo de cada 18650. Então, como vocês podem ver no desenho, todas as chapas, incluindo o CID, o PTC, a placa de montagem do disco, elas encontram-se presas a esse topo frisado. Ou seja, o topo frisado das células 18650 serve principalmente para suportar todas as placas de proteção que estão cá dentro, ou seja, o PTC e o CID. O CID é o dispositivo de interrupção de corrente, o PTC é o Positive Temperature Coefficient, ou seja, o PTC ele vai impedir que a corrente passe da mesma forma quando uma célula 18650 aquece.
Ou seja, nós temos o CID que está montado na placa de montagem do disco, como vocês veem no desenho, e a placa de montagem do disco está a fazer pressão sobre o topo frisado e o selo de vedação. O CID ele está soldado a essa placa de montagem do disco. Quando a pressão é grande internamente, o PTC aquilo que faz é dar mais resistência, ou seja, acaba por não permitir então que nós libertemos a energia interna da nossa célula 18650 com uma corrente excessiva. Ou seja, quanto mais corrente nós pedirmos da nossa célula 18650, mais quente vai ficar o PTC e o PTC não vai permitir que a célula entregue de uma forma tão linear essa corrente. Mas o principal é o CID, como eu vos falei, porque o CID, ao ter uma pressão tão grande interna na célula 18650, ele vai desligar, ou seja, vai dessoldar da placa de montagem do disco, não permitindo então que exista a passagem de corrente. Vocês podem ver aqui a placa de montagem do disco, por baixo temos a ligação que vai ligar ao elétrodo positivo que está enrolado dentro da 18650, é positivo, negativo, e entre eles um outro tipo de material que faz a separação dos elétrodos. Ou seja, o positivo e o negativo estão enrolados um ao lado do outro com esse separador de elétrodos. Ou seja, entre cada um existe essa separação para os polos não se tocarem. Aquilo que eu vos quero explicar hoje é que eu já vi pessoas no YouTube a fazerem testes a células 18650 em que as células atingiram em curto cerca dos 100 graus. Atingindo essa temperatura, qualquer gel que esteja dentro da 18650 ele vai entrar em ebulição, irá ferver e irá então produzir esse mesmo gás. Então aquilo que eu tenho em mente é que entre os 100 e os 130 graus é quando nós estamos a danificar bastante as nossas células 18650 e a limitar a sua vida. Porque se nós aquecermos uma célula 18650, aquilo que vai acontecer é que vamos estar a diminuir em grande parte o número de ciclos de carga. Logo, o seu período de vida irá diminuir também. Em termos comparativos, se nós formos ver na indústria dos veículos elétricos, um dos carros mais vendidos foi o Nissan Leaf. Ele foi introduzido no mercado sem um sistema de gerenciamento de calor. Ou seja, os primeiros Nissan Leafs eles dependiam da refrigeração das suas baterias a partir do ar ambiente. Isto causou-lhes problemas, especialmente no verão e em países ou em zonas bastante quentes. Falando de outra marca, a marca Tesla, de que tanto já vos falei também, e que tem os seus carros elétricos, eles dão uma garantia de 8 anos às suas baterias, aos seus packs de baterias, tendo projetado o seu próprio pack para não aquecer ao carregar e descarregar, mas colocando também nos seus carros e nas suas paredes de energia um sistema de refrigeração para os seus packs de baterias, evitando desta forma que os packs ultrapassem os 55 graus. Estando abaixo dos 60, 70 graus, que eu já vos falei, que é a temperatura máxima que uma célula 18650 deve atingir, eu penso que eles estão a trabalhar bem na Tesla, porque ao contrário da Nissan, que colocou os seus carros no mercado sem um sistema de refrigeração, aquilo que acontece é que os carros da Tesla têm esses circuitos de refrigeração que vão impedir que as células 18650 dentro dos seus carros elas ultrapassem os 55 graus. Não ultrapassando então a faixa dos 60, 70. Ao projetar as minhas baterias, cada vez mais eu estou a pensar em colocar o fito fusível, que é mais uma proteção, mesmo que esse fito fusível seja uma proteção que é muito questionada por muita gente, porque nós ao soldarmos com o ferro de soldar o nosso fito fusível vai ficar com estanho e vamos estar a retirar as propriedades que ele tem, que é de quebrar
6, 7 amperes, como é o caso do meu. Eu tenho visto alguns youtubers que fazem as suas Powerwalls DIY e alguns deles chegam a usar fito fusível que rebenta entre os 3 e os 5 amperes, e já vi alguns a colocarem fusíveis de vidro que simplesmente deixam passar até 1 ampere. Ou seja, se nós puxarmos da nossa bateria mais do que 1 ampere por célula 18650, aquele fusível vai se danificar. No caso de uma célula 18650 entrar em curto, aquilo que irá acontecer é que não irá receber toda a corrente das outras células 18650, porque já não tem a capacidade de armazenar energia, mas o fusível não vai permitir que nós vamos fornecer mais do que 1 ampere a essa célula 18650. Mas seja o meu fito fusível entre os 6 e 7 amperes ou o fito fusível de 1 ampere, é mais uma proteção que nós vamos colocar nas nossas baterias. Tendo isso em conta, uma outra proteção que eu irei colocar será um sistema de refrigeração para as células 18650,